Olá, pessoal. Eu sou a Mari Marçal E eu sou Carla Angelini. e nós estamos aqui novamente com o nosso podcast Fashion e Lab, hoje com a nossa querida Alessandra Marques. Bem-vinda, Alê. Olá, Fashion Lab. Muito obrigada pelo convite, meninas. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Hoje vamos ter um bate-papo super legal, técnico e também com muita informação de moda para vocês. É isso aí. O tema de hoje é criatividade, tecnologia e reinvenção na moda. O papel da IA no processo criativo. Muito legal, né, gente? Vai ser fantástico. Vai ser fantástico. Incrível esse bate-papo. O podcast é gravado diretamente do estúdio SampaCast. Hoje a gente está aqui na Lapa, conhecendo esse estúdio que a gente ainda não conhecia, a gente não tinha gravado. Para quem não conhece, o SampaCast é um espaço público e gratuito da Prefeitura de São Paulo, que oferece estrutura profissional para quem quer dar voz aos seus projetos. Muito bom. Aliás, bem legal mais esse espaço, né? Muito legal, adorei. Agora vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo e vamos começar a ler. A gente quer saber quem é você. Conte tudo, não esconda nada. Quem é a Alessandra Marques? Então, meninas, eu sou a Alessandra Marques, sou mineira, moro em São Paulo. Vai sair um zuai aqui de vez em quando. Tranquilo. Eu sou estilista há 20 anos. Trabalho também como professora de inteligência artificial no processo criativo e moda digital na Texplay e no Senac São Paulo. Além disso, também eu sou estilista, né, atuante com marcas nacionais e internacionais. Tenho clientes em vários países, Nova York, Miami, na Europa. Tenho alunas no Japão, tenho alunas também em diversos lugares. E também já como experiência profissional, já trabalhei para Charte, Tufiduec, do grupo AMC Têxtil, e já tive as minhas criações vestindo diversas famosas, como Sabrina Sato, Anitta, Camila Coelho, dentre outras. Então, é uma trajetória aí de 20 anos que já vem me acompanhando nessa jornada, e eu venho inovando cada vez mais aí com o uso da inteligência artificial e capacitando os meus alunos para atuarem com esta inovação tecnológica na moda. Que legal, Super. que legal, muito bom, Ale. E acho que está falando de atualidade, é isso, né? O momento é esse. É o que se fala no momento e não tem como não se atualizar nesse sentido, principalmente quando a gente fala de moda, né? Exatamente. E uma curiosidade é que as pessoas vêm falando agora sobre inteligência artificial. Mas eu mesma já estudo inteligência artificial desde 2022. Porém, somente agora ficou mais acessível ao público. E as pessoas estão falando mais e massificando mais sobre a inteligência artificial. Mas não é algo tão novo assim. Pela história da inteligência artificial, ela surgiu na década de 50, onde teve uma reunião, uma conferência nos Estados Unidos, e eles tinham um sonho de criar a inteligência artificial. A partir daí, fazendo uma linha do tempo aqui bem rapidinha, tá? Fica à vontade. Só para não perder aqui o Não, raciocínio. interessantíssimo. Eu não sabia O nada espaço disso. é seu, Ale. E aí, em 2017, teve uma conferência onde teve um artigo chamado Attention is All You Need, e a partir daí começaram a criar os robôs que tivessem capacidade de pensar como humanos. E somente em 2020/2022 que começou a aparecer todas essas ferramentas que a gente vê por aí e que está massificada hoje no mercado. E ficou mais acessível ao público. E a minha capacitação em inteligência artificial começou em 2022, quando eu comecei a estudar sobre inteligência artificial. Fiz uma coleção sobre o metaverso. Na época, o comercial falou, você está doido? O que é o metaverso? Ninguém sabe sobre isso. Eu já tinha começado a introduzir a tecnologia nas minhas criações, nas minhas coleções, isso lá em Belo Horizonte. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer diversos cursos, inclusive um dos cursos de IA que eu fiz, um ano depois eu me tornei professora nele, que foi o da Texplay. Eu fiz um curso de inteligência artificial na Texplay, um ano depois eu me tornei professora na instituição de ensino, que é a Texplay. E tá lá até hoje. Estou lá até hoje. Que maravilha, Muito muito legal. bom. Aí lá na Texplay eu tenho um curso de Procreate, que é o desenho digital, com integração de inteligência artificial. E no Senac São Paulo é um curso de inteligência artificial na moda. Então lá eu falo de forma mais aprofundada sobre a história da inteligência artificial, sobre as aplicações, a parte técnica, os conceitos, as nomenclaturas, todos os termos que são necessários para a gente poder atuar com inteligência artificial. Legal, muito bem. interessante, muito interessante. Agora, Lê, voltando um pouquinho, né, no início da sua trajetória, o que você diria que foi, assim, essencial para você se preparar e chegar até onde você está hoje, né? Eu acredito que é nunca parar de estudar. E isso é algo assim que não é clichê. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, nunca pare de estudar, é um jargão, mas não é.
Isto é um fato. Eu tenho cursos, eu me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais, em moda. Eu tenho um curso na Harvard Business School, EAD, que foi um curso sobre gestão de emoção empresarial, para poder conseguir compreender o funcionamento da mente humana e a parte comportamental das pessoas. Sim. E isso tudo me deu embasamento para que eu chegasse aonde eu estou. Então, eu nunca paro de estudar. Inclusive, agora, eu até coloco no meu Instagram, quem se levanta para ensinar tem que sentar para aprender. Então, eu estou sempre me aprimorando, estou sempre fazendo novos cursos, me atualizando. E eu acredito que esse é o meu diferencial. Se você falar alguma coisa que eu não tenho conhecimento técnico aqui hoje, amanhã eu vou querer estudar sobre isso para eu poder ter um compreendimento. Uma compreensão sobre o assunto. Acho que faz toda a diferença. E acho que isso que você falou, repete, como é que é? Quando eu me levanto para ensinar... Quem se levanta para ensinar tem que sentar para aprender. Muito bom. É verdade. Adorei. E a gente aprende muito quando a gente ensina. É incrível isso, como exatamente. é legal esse processo, né? Exatamente. E outra coisa interessante que você falou foi sobre estudar comportamento humano empresarial. Eu sempre falo isso, que todas as faculdades, todos os cursos deviam ter pelo menos um semestre de psicologia, que seja, de entendimento das pessoas. Sim. Mesmo que principalmente se for uma área de exatas, né? É super importante isso cada vez mais, né, Ale? Isso deve ter feito bastante diferença. Fez Principalmente muita você, diferença. é engraçado que está na tecnologia, né? É. Mas é bem interessante essa visão. Sim, a gestão de emoções, né? Hoje, Sim. assim, eu já fui empresária também. Eu acabei falando de forma bem sucinta, mas a minha trajetória é bem extensa. Mas sempre na área da moda. Nunca fiz nada que não fosse ser estilista e agora professora de inteligência artificial. Mas a gestão de emoção é algo primordial dentro de uma empresa. Sim. A gente tem estudos, inclusive no curso, né, que eu fiz em Harvard, que comprova que não é a falta de capacitação hoje em dia o maior problema das empresas, e sim o problema de fazer uma gestão de emoção, a questão de relação interpessoal. Então, sim, hoje é um problema, tem a ver com algumas gerações, algumas questões aí, mas nós temos uma grande questão aí na gestão de emoção. E meu marido é psicólogo, então eu estou sempre voltada. Perfeito. Eu estou sempre voltada para essa questão do emocional, mas eu acredito hoje que o emocional ele é um dos pré-requisitos para uma vaga hoje no trabalho, porque Sem isso dúvida. faz muita diferença. É o famoso soft skills e hard skills, né? Não adianta você Exatamente. ter um nível muito elevado de hard skills, mas soft skills, que é toda essa parte emocional, você não conseguir interagir, não ter relação interpessoal, isso pode acabar com qualquer construção de carreira que você esteja fazendo. Isso é uma grande Exatamente. verdade. E, Ale, me conta uma coisa. Como você vê a profissão de estilista nesses 20 anos seus, né? E como você vê isso para o futuro? O que você vê que mudou de quando você começou para agora? O que você acredita para frente? Né? O que você vê aí nesse sentido? Nossa, muita coisa, né? Nós estamos falando de 2 décadas. Mas, assim, eu estava, inclusive, falando com os meus alunos no Senac São Paulo, que meus alunos são muito novos, né? A maioria deles. E aí eu falei, gente, vocês não vão saber disso que eu estou falando, mas, por exemplo, eu também sou estilista parceira Start WGSN. Eu tenho uma parceria com a WGSN. E eu falei, eu sou da época que o estilista, para poder criar, a gente tinha que fazer viagem no exterior. Se não fizesse viagem no exterior, a gente tinha que buscar em revistas. Na época, chamava Use Fashion, a gente tinha os journal, que são todos aqueles reportes de tendência. Sim. Tinha em Belo Horizonte, né? Eu não sei se aqui em São Paulo tinha, mas a gente tinha uma biblioteca da moda, onde se você não tinha condição de comprar uma Vogue do exterior, uma Vogue Itália, uma Vogue França, você ia lá e pagava mensalmente para a biblioteca para você poder sentar lá e fazer uma pesquisa de moda. Então, assim, eu sou desta época, né? Pois e hoje mudou hoje é tudo tudo. muito diferente, Hoje muito nós mais temos acessível, né? Exatamente. Hoje a informação ela é acessível, a informação ela é em tempo real. Está acontecendo no Copenhagen Fashion Week lá e está todo mundo assistindo aqui agora, nos stories, nas plataformas de tendência, que são globais. Então, é uma diferença muito grande. E eu vim da época do desenho manual. Hoje eu sou professora de desenho digital. E o desenho digital hoje me proporciona fazer o atendimento para marcas em todo o país e fora do país, no exterior. Sim. Então, se não fosse o desenho digital hoje, eu não teria condição. Essa barreira seria muito mais difícil de se romper, né? Exatamente. Então, acho que essa evolução aí do estilista que ficava vendo as tendências no journal e fazendo desenho manual
mudou de forma exponencial, pensando assim que isso num marco de pandemia, sabe? Que eu acredito que a pandemia deu essa acelerada, não só na moda digital, como e-commerce, Em tudo, né? em tudo, é. mas na forma como o estilista cria. E desde essa época eu comecei a voltar o meu olhar para o digital e cheguei onde eu estou, construindo a minha história, né? Porque eu ainda estou em construção. A gente está sempre se construindo, né? A gente Verdade. se desconstrói, a gente constrói de novo. É um Exatamente. eterno. Aí que tá a graça. É isso aí. E pode falar, desculpa. Carla. Me surgiu uma pergunta agora, Claro. no meio que você estava falando. Com essa velocidade que a gente tem de informações, de tudo que está acontecendo, como que isso se comunica com o teu trabalho de IA? Onde que as coisas... onde tem interseção de tudo isso e como isso influencia no seu trabalho, né? Esse é um Sim. impacto super direto. Conta pra gente. A informação ela é muito rápida, então, às vezes, o meu cliente já vê um produto, já tem uma demanda, e eu tenho que entregar, muitas das vezes, não só o desenho técnico e a ilustração, como um catálogo digital com inteligência artificial pronto para ele. Então, eu faço do desenho técnico à ilustração, um catálogo virtual com IA e um fashion film com IA. E isso tudo é muito dinâmico. Então, você perguntou, como que é? Você vê a tendência ontem, já ter que entregar pronto amanhã. É muita loucura. Eu vou te falar que hoje, eu até estava conversando com algumas pessoas, como que a inteligência artificial fez uma revolução na minha carreira. E hoje eu tenho clientes com fila de espera. Eu não consigo atender todas as demandas que vêm aparecendo. E é tudo muito dinâmico. Porque, ao mesmo tempo que é tudo muito rápido, exige muita técnica, exige engenharia. Ao mesmo tempo que isso tudo exige muito... é também muito rápido, porque se antes eu fazia um desenho, sei lá, em 40 minutos, 1 hora, hoje, com a inteligência artificial, eu consigo criar um desenho técnico com 3 minutos para fazer um generate. Tudo bem, a IA pode ser que não consiga compreender no primeiro prompt a minha demanda, mas no segundo prompt, ela já vai trazer para mim um desenho técnico. Então, nós estamos falando aí de uma redução de 1 hora de desenho para 6 minutos, considerando um generate mais assertivo. Então, isso tudo otimizou e acelerou também os meus processos, além de ter profissionalizado, porque eu tenho uma qualidade técnica hoje muito superior. Legal. São muitas perguntas, né? Não, e assim, a gente que é da moda, mas não necessariamente da área de criação, né? A gente vê como é difícil, porque a gente trabalha com calendário, né? As marcas trabalham com seus calendários e tem coisas que você não muda. O Dia das Mães é no Dia das Mães, o dos pais é nos pais. Então, você está sempre ali correndo para conseguir atender as principais datas comerciais e tudo mais. E às vezes a gente vê ali, dentro de um calendário eu vou ter... sei lá, 30 dias para fazer uma piloto de uma peça e os mesmos 30 dias para criar uma coleção inteira de não sei quantos SKUs. Então, o time criativo, ele está sempre muito espremido, né? Acho que assim, está sempre dependendo, entre aspas, né? Esperando, aguardando a informação que vem de fora, né? E que a gente tem um descasamento ali de calendário com relação a coleções, o que, né? Onde a gente está no verão, eles estão no inverno e vice-versa. Então, a gente aguarda essa informação, quando recebe, tem que correr para cumprir um prazo. Eu imagino que a IA, nesse sentido, deu muito qualidade para esses profissionais, né? Sim, exatamente. Você pegou num ponto primordial. Por quê? Hoje, qual que é um dos diferenciais do meu trabalho? Hoje eu consigo entregar para o meu cliente uma criação. Quando eu falo criação, porque eu falo assim, gente, as pessoas confundem o trabalho de um estilista. Eu, Alessandra Marques, estilista, eu tenho que saber criar, não só desenhar. Eu tenho que entender de modelagem, acabamento, costura. Ilustrador vem de desenho. Estilista vem de produto. Então, hoje eu não posso falar em um desenho, eu estou falando de produto. Então, quando eu falo de produto, eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer todo o trabalho dentro do branding da marca, vou fazer toda uma divisão de cluster de produto. A partir daí, eu começar o meu processo de criação. Porém, um diferencial da inteligência artificial. Antes, eu criava o desenho e aí a gente ia para a próxima etapa do processo produtivo. Hoje, eu crio o desenho, eu uso a inteligência artificial para auxiliar nos processos criativos, trazendo novas texturas, testes de coloração, testes de shapes, testes de volumização, testes de acabamento, tudo isso antes de ter uma peça piloto. Com isso, se torna uma forma sustentável de criar, porque Totalmente. eu economizo insumos, matéria-prima, mão de obra, consigo testar a estética visual do meu produto antes dele se materializar, e a partir da aprovação daquela estética visual, eu inicio o processo produtivo daquela peça. Então, com isso, eu consigo fazer vários testes de criação
e tirar, assim, literalmente pensar fora da caixinha, porque hoje a inteligência artificial nos proporciona a criar o que você quiser, e isso tudo só é possível graças à inteligência artificial. É isso Então, aí. eu consigo cumprir dentro dos times ali e não ultrapassar o deadline das datas comerciais, porque eu consigo fazer todos esses testes digitais antes de iniciar o processo produtivo, minimizando os erros na produção, porque ali eu vou ter um Sim. ajuste de modelagem, uma pence, um sobe barra, desce barra, mas nada relacionado à estética do produto. E com o meu conhecimento de 20 anos de mercado, eu sei Sim. sobre caimento de tecido, engenharia têxtil, sobre todas essas etapas, então eu não vou fazer aquela coisa maluca que vai Sim. ficar lindo ali na IA, mas não vai funcionar. Óbvio adianta. que não. Então, Tecnicamente. ele é um facilitador. Legal. É o que todo mundo fala, né? O medo da IA de substituir pessoas, que vai nos substituir. Quer dizer, nada substitui o que você construiu em 20 anos. É uma ferramenta que vai agregar. É isso que acontece? Ou você enxerga que realmente veio para substituir pessoas? Como que você vê essa interação entre IA e equipes? Então, é bem polêmica essa pergunta, viu? Por quê? Eu, como profissional da moda, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, mas as pessoas que não utilizam a inteligência artificial serão sim substituídas por quem domina a IA. Esse é o meu argumento com os meus alunos, este é o meu conhecimento técnico, porque dentro da área de estilo, como eu disse, nós não estamos falando só de um desenho, nós estamos falando de toda uma estrutura por trás do processo criativo. Uma dona de uma marca, uma empreendedora, ela tem que ter uma gestão 360 graus dentro de uma empresa. Então, eu utilizo a inteligência artificial como um facilitador dos meus processos. A dona da marca não tem tempo de sentar ali e fazer todos os processos que eu faço. Então, ela vai precisar de mim. A inteligência artificial veio para acelerar o meu trabalho, potencializar os meus resultados, profissionalizar os meus resultados. Mas a dona da marca não vai sentar e fazer o que eu faço. Muito definitivamente dificilmente. Eu treinei, eu já dei aula para... Dentro dos meus alunos, no meu curso independente, eu já dei aula para estilistas. Do Grupo Soma, Restock, da MC Têxtil, donas de marca. E todas elas me falaram, Alê, as empresárias de moda me falaram, eu estou fazendo o curso porque eu quero ter um entendimento técnico de como funciona, mas eu não tenho tempo para operar. Para você fazer uma engenharia de prompt, fazer um generate, fazer todos os ajustes necessários, fazer os animates. Então, isso demanda tempo e técnica, que é o que eu ensino os meus alunos. Então, não acredito que a inteligência artificial vai substituir o lugar do estilista só porque uma dona de marca pode fazer um desenho técnico com IA. Mas, porque é polêmico? Porque, sim, no mundo corporativo, existe alguns indícios de que algumas profissões, sim, irão entrar em extinção devido à inteligência artificial. Se não for em extinção, vai ter uma redução de equipe graças à aceleração ali dos processos que a IA proporciona. Mas, para a moda, dentro do que eu ensino, eu não acredito que vá substituir um estilista. Eu acho que vai ajudar o trabalho do estilista. E aí eles têm que correr atrás para se profissionalizar nesse sentido, Exato. né? Acho que é uma tendência, né? Não tem como. Eu acho que o mais E, do né? que uma tendência, É o porque E. a tendência é efêmera, né? Eu acho que veio para Pra ficar. ficar, falou tudo, é verdade, é verdade. Não é uma tendência, é uma nova realidade, na verdade. Exatamente. É uma nova realidade, com Isso. certeza. Legal. E, Ale, assim, falando um pouco dessa questão, né, da liberdade criativa, principalmente com a IA, né, porque você tem esse ganho de tempo e de possibilidades e de testar um monte de coisa. A gente sabe, né, que o time criativo geralmente... às vezes pira na batatinha, enfim, né? Às vezes é muito lúdico e tal, mas sempre tem que ter um pezinho no comercial ali, né? Eu acho que é importante esse equilíbrio, porque não adianta você ter uma coleção maravilhosa, mas não necessariamente comercial, e uma coleção extremamente comercial, mas não necessariamente maravilhosa. Como que funciona para você esse equilíbrio, né? E como, de novo, a IA te ajuda nesse sentido? Engraçado, o que é muito fácil para mim falar nessa linha, sabe? Porque eu sempre fui considerada uma estilista comercial. Eu já fiz fashion show, já trabalhei com o stylist Pedro Salles, o Antônio Frajado, que são pessoas extremamente criativas. Mas eu também sou muito criativa, mas como eu já fui empresária, eu sempre tive o olhar do comercial. Aquele famoso 60, 30, 10. Sabe? Que eu preciso de 60% da minha coleção para fluxo de caixa, Isso aí. 30% para poder ter um diferencial e 10% que vai ser a minha linha premium, que vai trazer esse desejo do consumidor, que vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas que é o que vai despertar desejo no meu consumidor. Então, eu sempre fui voltada para essa linha de raciocínio.
E a inteligência artificial hoje, eu até fiz uma enquete na minha rede social, por quê? Hoje eu posso fazer qualquer coisa. Eu, Alessandra, gosto de criar com IA de tal forma tão comercial que as pessoas ficam. Ou fiquem. Fiquem. Continua a frase, vamos ver. Fiquem na dúvida. Fiquem na dúvida. E agora? Tudo bem. Não, Tá. a gente vai. Que as pessoas fiquem na dúvida se aquilo ali é real ou IA. Mas, por que que eu tô falando isso? Eu fiz a minha enquete. Eu fiz um vestido todo em tecido líquido. Tá. Totalmente lúdico. Praticamente impossível de criar aquilo dali. E fiz um outro produto totalmente comercial, com esse olhar artístico, com um ponto de conceito, e perguntei para as pessoas, qual é a vertente que vocês preferem com a IA? A extremamente lúdica, que você vê aquelas coisas totalmente fora do comum, ou comercial? E a maior parte das pessoas votaram no comercial. Então, é o que eu venho fazendo, como um fashion filme que eu postei na minha rede social, onde eu tinha uma modelo totalmente comercial, com um trench coat caramelo, uma ruiva dos olhos claros e um brinco de aquário com um peixinho dentro. Então, eu brinquei com a Olha que inteligência legal. artificial, nessa história do brinco de aquário com o peixinho dentro, se mexendo, mas eu fiz um editorial comercial, num ambiente de estúdio, com uma roupa comercial, que é bem assim dentro do que eu venho fazendo. São as sutilezas, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter essa sutileza de saber até onde você vai. Como você falou, um vestido líquido que não vai rolar, enfim, mas que desperta também desejo, curiosidade, né? Essa questão da criatividade é incrível, mas o que de fato é comercial, que no final que tem que seguir. E é isso, é uma pirâmide, né? Exatamente. Sempre tem que obedecer uma pirâmide, senão o negócio no final não é sustentável. Exatamente. Muito legal. E, Ale, me fala uma coisa. Dentro das empresas, como que tem sido a sua atuação? Você tem trabalhado mais individualmente dentro da do seu estúdio, da sua empresa, ou você tem atuado diretamente dentro de empresas? Como isso tem sido recebido? Você tem algum case assim super interessante para trazer para a gente? Sim, tenho sim. Então, a minha última experiência dentro da empresa foi na Tufiduec, lá em Belo Horizonte, antes de eu me mudar para São Paulo. Lá eu já atuava com inteligência artificial, então já fazia algumas criações com IA, já usava a inteligência artificial para otimizar alguns dos meus processos, mas a minha virada de chave veio quando eu me mudei para São Paulo. Eu tive o convite para ser professora, e aí eu comecei a estudar cada vez mais, e aí eu parei de prestar serviço em loco. Então, hoje eu só presto serviço dentro do meu escritório, meu trabalho é 100% digital, e ele envolve toda a parte criativa do produto. Ele não envolve um follow-up de produção, não envolve prova de roupa, ele é a parte criativa. Tá. E eu tenho vários cases de sucesso. E um deles que eu acho que é assim, também uma virada de chave na minha vida foi uma cliente de Miami que me procurou para poder fazer a criação da coleção dela. Eu tenho 20 anos de mercado. Só que eu não tenho experiência com bolsas. Eu sempre trabalhei com vestuário feminino. Já fiz uma coisa ou outra ali de masculino, mas não era a minha especialidade. Eu sou especialista em vestuário feminino, alfaiataria. É a minha especialidade. E aí, essa minha cliente me procurou para eu poder criar essa coleção para ela. Eu falei, e agora? Eu não sei fazer desenho técnico de frente, costas, perspectiva, lateral, a bolsa vista de cima. Eu não tinha esse conhecimento técnico. Outra coisa completamente Completamente diferente. E embora eu seja professora de desenho manual, digital, que é o Procreate, eu não tenho experiência como ilustradora para fazer esses desenhos em perspectiva. E eu já vinha estudando inteligência artificial desde 2022, que é o que eu falei. Qual que é o grande diferencial do meu curso hoje? Eu voltei o meu curso 100% para o processo do estilista, o processo criativo dentro de uma confecção. Porque eu fiz diversos cursos voltados para uma infinidade de outros assuntos que, no final das contas, me deram conhecimento, ok? Mas, na prática, eu não conseguia trabalhar com o que eu aprendi. Porque eu não sou programadora, eu não trabalho com tecnologia, como TI. Eu sou uma estilista criativa. Inclusive, eu sou tão criativa que, para eu entender, eu preciso ver a imagem. Boa. Então, assim, não me venha com aqueles... Porque na inteligência artificial tem um termo que se chama Transformers. Não me venha com Transformers para cima de mim, não, que eu vou imaginar aquele bonequinho infantil. Eu já imaginei. Mas o que é o Transformers? Transformers são umas codificações, é o assim, que código. são os códigos que eles fazem e que eu não tenho o menor conhecimento técnico sobre isso. Eu sou estilista, criativa. Ok, E aí, eu usei o interessante. meu conhecimento de todos esses cursos com a demanda da minha cliente de Miami e falei,
vou pegar. Vou fazer. Mas me dá um tempinho aí que eu vou estudar. E aí eu falei, se eu atuo com IA, a IA vai ter que me ajudar nisso. Aí eu comecei a procurar alternativa. Falei, a inteligência artificial vai ter que fazer isso pra mim, que eu não vou perder minha cliente de Miami, não. Vou ganhar em dólar, eu preciso da minha cliente de Miami. É isso Lógico, aí. E aí ganha eu um comecei... Show me the money. tipo isso. Aí eu comecei a pedir inteligência artificial para fazer esses desenhos. Para mim foi quando eu entendi, opa, eu consigo fazer todos os meus desenhos sem precisar desenhar. Então, eu estava sentada ali aguardando a gente, eu estava desenhando para minha cliente. Eu estou no carro. No celular. No celular. Eu consigo fazer do Uau. celular, do iPad e do MacBook. Eu Uau. brinco que são meus 3 robozinhos ali. Além de eu ter vários agentes de IA que me auxiliam. Então, eu tenho agente que faz meus desenhos técnicos, eu tenho um agente de IA que me ajuda na ilustração, eu tenho um agente de protótipo ultra realista, eu tenho vários agentes. Agente que me auxilia na criatividade dos acabamentos. Às vezes eu falo, olha, esse acabamento aqui está onerando para o meu cliente. Quais opções de acabamento a gente consegue trabalhar aí para não onerar para o meu cliente, mas eu tenho um acabamento de qualidade. Então, eu tenho um agente de qualidade de acabamento. O gerente de produto aqui já ficou maravilhada. Já. Fantástico, a é qualidade isso. também. Eu consigo fazer Agradecemos. a precificação do produto com os insumos antes mesmo de desenhar, tudo isso utilizando a inteligência artificial. Então, eu tenho todos esses agentes aí que me auxiliam e foi o case aí de sucesso que eu Não, e o tenho mais pra legal contar. é que você, especialista em alfaiataria feminina, diversificou o seu portfólio de atuação. Exatamente. Pegou uma categoria de produto que você não tinha Não, intimidade nenhuma. e conseguiu atender a sua cliente e ainda ganhou em dólar. Maravilhoso. Exatamente. Produzimos na China ainda, tá? Ó, Uau, então, gente. Então, é era eu no isso. Brasil, Espetacular. ela em Miami, a produção na China, e vem dado muito certo. Eu venho conseguindo atender diversidades de segmentos, coisa que antes, para mim, era impossível de imaginar. Eu trabalhando fora do meu núcleo ali de Belo Horizonte. Para quem não conhece Belo Horizonte, a gente tem o Prado, que é um núcleozinho, um polo da moda. Núcleozinho não, é um polo da moda. Olá. É um polo da moda, muito relevante no mercado, mas a gente é muito conectado só ali. E aí, quando eu percebi que eu podia sair daquele polo, ter alunas no Japão, eu tenho aluna no Japão, eu tenho aluna na Europa, eu tenho cliente nos Estados Unidos, em Miami. Então, assim, eu consegui ver como que a tecnologia me expandiu, sabe? Eu saí da minha bolha, eu estourei a minha bolha e fui parar no Japão. Legal. E quando que você ia imaginar, né? Jamais. Então, assim, eu tinha uma pergunta para você que não faz mais nem sentido. A tecnologia substitui a criatividade ou potencializa, Lê? Potencializa. Maravilhosa. Sem sombra de para dúvidas. tecnologia. E você vê ainda muita resistência de parte do mercado com relação a essas ferramentas? Ou você acha que está evoluindo? Como é que você acha? Está evoluindo bastante, muito rapidamente. Mas, quando eu fiz lá atrás a minha coleção do metaverso, teve resistência. Vejo alguma resistência ainda nas pessoas, mas é um paradoxo. Por quê? Eu, professora de inteligência artificial, atuo com inteligência artificial e eu tenho um ponto polêmico para abordar aqui. Não sei se a gente pode ficar falando de coisas polêmicas. Devemos, adoramos. Aliás, eu e a Carla, pode falar. O que eu acho, tá? Eu acho que quando a gente fala de ativações de campanha, Tá. não é legal a gente utilizar a inteligência, 100% da inteligência artificial. Usar a inteligência artificial para criar todo aquele brainstorm, fazer uma reunião de alinhamento para criar... Showcase, Exatamente, uma coisa interna. ok. Tá bom. Mas quando você substitui 100% da sua modelo humana por uma modelo IA, AI, e olha que eu faço isso, eu faço campanhas, catálogos com modelos AI, eu não acho que fica legal. Por quê? Eu acho que nós, humanos, precisamos dessa conexão. Sim. E quando a gente sabe que foi uma campanha 100% feita com AI, a gente perde um pouquinho dessa conexão, sabe? Dessa emoção. Então, eu acho legal a gente usar para expandir a criatividade, para a gente poder pensar fora da caixinha, criar estratégias diferentes, mas não para substituir 100% das modelos, não. Então, Faz quando a sentido. gente tem aí uma empresa fazendo 100% com IA e postando e eliminando todas as modelos físicas para poder postar só IA, eu acho que perde um pouco dessa conexão, dessa emoção, Sim. sabe? Então, essa é a minha visão. Eu tenho essa impressão também, eu tenho lido sobre isso, eu não sei se você tem essa opinião, que as pessoas estão cansadas do artificial,
do instagramável, do tudo bonitinho, do tudo perfeito. E agora com a IA mais perfeito ainda, você acredita nisso também, que as pessoas estão cansadas da artificialidade, né? Querem ver a verdade também, né? Eu acredito nisso. Inclusive, um dos meus trabalhos, né, do diferencial do meu trabalho, é que hoje eu consigo entregar modelos que têm poros, que têm rugas, que têm linha de expressão, porque favor. aquela perfeição é que não conecta. Aquela perfeição da inteligência Aquilo não artificial existe, não né? conecta. É. Então, eu particularmente trabalho voltando para este olhar do Legal. realismo, mas não substituindo o real. Eu acho que é focar na IA com o realismo, mas fazer o que a gente chama de physical, que é o digital com o físico e É um misturar blend, né? tudo, exatamente. Porque só a inteligência artificial nas campanhas eu não acho que gera conexão. Eu acho que descredibiliza. Falei Tira a palavra. credibilidade. Tira a credibilidade, mandou bem. Porque é isso, você quer se ver ali, né? Sim. É uma roupa, é um objeto de consumo, principalmente para mulher, você quer se ver ali. E aí, Sim. quando você vê que é um negócio muito perfeito, você fala, é lógico que ficou bom, olha lá. É IA. É IA, então vai Exatamente. ficar bom, né? Inclusive, uma das técnicas que a gente tem para poder saber se a modelo ali é pessoa ou AI é quando você tem uma simetria muito grande no rosto. Se tem muita simetria no rosto, pode saber que é inteligência artificial, porque ninguém tem simetria no rosto. Todo mundo é meio tortinho e tudo mais. Então, assim... Vou começar a observar. É justamente essa perfeição aí que distancia um pouco, sabe? Legal. E assim, então, vamos lá. Você é professora Senac, professora TexPlay, você tem a sua consultoria, Eu não estou prestando consultoria. são os cursos. São os cursos, Tá. tá? Eu tenho os meus cursos independentes. Tá bom. Então, além da TexPlay, que são videoaulas gravadas, além do Senac São Paulo, Taboão da Serra, que é a minha unidade, Tá. que é presencial. Legal. Eu também tenho os meus cursos individuais. Tá. Então, independentes, que eu mesma lancei no mercado. Tá. E eu tenho a prestação de serviço como estilista e AI Creator. O que é o AI Creator? É quando eu presto serviço não de estilo para a marca. Então, eu tenho marca que me contrata para eu pegar um produto dele, que já está pronto, eu faço um try-on, que é pegar o produto dele, colocar numa modelo, criar toda a atmosfera e entregar um catálogo virtual e um fashion film. Perfeito. Tá. Então, eu tenho essas duas formas aí, além de diversos infoprodutos, né? Então, hoje eu estou atuando com um ensaio corporativo com inteligência artificial. Tá. Então, as pessoas, tem médicas que me procuram, falam, eu preciso de uma foto bonita para colocar no perfil do meu Instagram. Tá. Aí eu faço um face swap, que é quando faz uma clonagem do rosto. Legal. Tá. E aí eu coloco ela com um jaleco mais diferente, num ambiente de consultório bem legal. Tá. Isso tudo também eu trabalho. Tenho e-books, tenho brushes de Procreate, tudo isso. São vários Portfólio pra essa infoprodutos. mulher não tá faltando, então, gente. Muito É porque legal. a tecnologia proporciona isso. Então, hoje eu tenho diversos infoprodutos. Eu tenho, acho que no meu menu de serviço, são 5 infoprodutos que eu tenho para oferecer Tá. para os meus clientes. E são todos eles que funcionam sem a minha ativação. Então, eu não preciso estar ali. O curso está rodando, pode ser que eu estou vendendo o curso enquanto a gente está conversando. Tá. Pode ser que alguém esteja comprando o meu pack de brushes. Então, isso tudo não depende de mim. Dependeu naquele momento e depois eu vou escalando a minha venda com a internet, com a inteligência aí humana também, porque haja estratégia, né? É isso que eu ia falar. sim. Não é Foi fácil, prodígio, né? então. Não é fácil. Não é fácil. Muito Que legal. Ale, me fala uma coisa. Que conselho você daria para alguém que deseja começar esse caminho? Não desista. Boa. Isso é algo assim que eu falo com todos os meus alunos, não desista. Por quê? Como eu disse, eu venho fazendo cursos há bastante tempo. E todos os cursos que eu fazia, eu pegava aqueles generates perfeitos. Então, os meus professores, os especialistas, me traziam aquela solução pronta. E quando eu ia tentar fazer, dava tudo errado. Tinha 3 pernas, saía a cabeça girada, tipo, totalmente girada. O olho às vezes saía. Exatamente. Então, assim, o meu conselho é não desista. Porque eu precisei fazer diversos cursos, pagar uma consultoria caríssima para o especialista virar para mim e falar, Lê, você não está errando em nada. Porque eu falei, eu estou errando em alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Ele, não, você não está errando. É porque quando você pega o curso, as pessoas estão postando o que deu certo, elas não mostraram o caminho do que deu errado. Mas inteligência artificial é erros e acertos. Tentativas de novo, para você ter o resultado. E aí,
com o meu curso, você aprende técnicas e estratégias para você estreitar isso daí. Significa que você vai tentar e vai conseguir de primeira? Pode ser. Mas o mais comum é que você gaste aí pelo menos uns 2, 3 generates para você chegar no resultado final. Então, não desista. Se você tentou fazer e não saiu exatamente o que você queria, vamos fazer a engenharia de prompt, se necessário, engenharia reversa de prompt. Vamos fazer a estrutura para conseguir ter um bom resultado. Se preciso, faz um negative prompt, além do prompt, mas é técnica e estratégia, não é só criar. Porque eu falo assim, sabe aquela história, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve? Então, se você não souber pedir para a inteligência artificial, ela não vai te trazer o resultado. Vai gerar um tanto de imagens que vão ser ruídos visuais. E não é isso que a gente quer. A gente quer otimizar e acelerar processo. Então, com técnica, você consegue otimizar esses processos. Então, a minha dica para quem está começando agora é não desista. São erros, acertos, até você chegar no generate correto. E qualquer coisa, chama a Lê. Foi aí. Principalmente. E, Ale, me fala uma coisa. Quanto tempo você acha, eu sei que é uma média, que um profissional leva para ficar bom e fazer os estudos que precisam fazer, as formações que são necessárias, o treinamento técnico, até ele estar apto a ir para o mercado? Isso pode levar o quê? Meses? A gente está falando de semanas? Fala para a gente como funciona esse processo de formação. A inteligência artificial ela é tão absurda que o meu curso, com 2 horas e meia, 3 horas, você já consegue sair atuando no mercado. Uau. Por quê? O que eu falo com os meus alunos é, você precisa entender o que é inteligência artificial e como ela funciona. Inclusive, no meu curso, eu tenho um mini dicionário, que nesse mini dicionário eu falo todos os termos técnicos que eles são premissas de praticamente todas as ferramentas. Surgem ferramentas novas de inteligência artificial o tempo todo. Quando eu comecei a estudar, era 10 mil. Hoje já passamos de 30, 40 mil ferramentas de inteligência artificial. Imagina se eu tivesse que estudar cada uma. Então, se eu tenho um entendimento do que funciona, o que significa o image to video, o que significa image to image, o que significa prompt, o que é engenharia de prompt, o que é renderizar, o que é alucinar, porque isso é um termo técnico, a inteligência artificial alucina, é um termo técnico da inteligência artificial. Como fazer a inteligência artificial parar de alucinar e voltar ela para a memória. Então, tudo isso, se você souber, você consegue atuar. Saiu uma ferramenta nova amanhã, você consegue operar. Uau. E um ponto principal que eu falo com os meus alunos. Não fixe no que eu estou ensinando aqui. É surgir uma dor do seu cliente, use a inteligência artificial para sanar aquela dor. Não volte só para o que eu estou ensinando, porque senão viram aquele tanto de pessoas que vão fazer só aquilo ali que eu estou falando. A ideia é você entender que a inteligência artificial vai te ajudar em todas as etapas. Estou com dúvida disso daqui? Vai lá e pergunta a IA. E outro ponto importante, inteligência artificial erra. É nossa função e obrigação como especialista, criador, estilista, validar todas as informações que a inteligência artificial trouxe. Porque ela erra, e erra muitas vezes que eu falo, opa, não é por aí não, vamos tentar de novo? Então, isso é muito importante, que a gente saiba validar também as informações. Sim, daí vem a importância, mais uma vez, da tua formação, da tua experiência, da tua prática, para poder ter essa análise crítica. Né? Inteligência humana, né? A tua inteligência humana para aplicar, para não se perder. Né? Exatamente. Muito bom. É isso, gente. Não é o futuro, é o agora. É então, o agora. Bora correr. Então, eu estou entendendo que tem um glossário aí, né? Um dicionário dessa jornada, né? Sim, tem. Legal. É necessário que você entenda um pouquinho de como funciona a parte técnica também. Eu até falo assim com os meus alunos, não briga comigo não, porque a parte teórica é meio chata, né? Todo mundo já começa o curso querendo ir direto para a parte prática, já desenhar com IA. Mas o início do meu curso é exatamente sobre engenharia de prompt, técnica, sobre essas codificações, que isso é muito importante. Hoje você tem uma palavra-chave, por exemplo, se você quiser fazer um flat lay, se você não souber que o código é flat lay, você simplesmente vai tentar e não vai conseguir aquele resultado. Se você sabe que o código é a palavra flat lay, você vai pedir a inteligência artificial e no primeiro generate você vai ter um flat lay. Então, esses ensinamentos teóricos que eu coloco nos meus cursos, tanto no presencial quanto no online, eles são fundamentais para você saber operar. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem direta, com apenas uma única aula de 2 horas e meia, 3, você já tem um conhecimento técnico. Aí, qual que é o grande diferencial? A prática.
Tá. Você só vai conseguir consistência no seu trabalho se você tiver prática. E isso é para tudo. Você não vai sentar num carro que você nunca dirigiu e já vai sair dirigindo. Eu falo isso sempre também. Quando você... Eu sou da época do carro manual, né? Ah, aceleradinha, então, né? quando você senta no carro que você olha, são retrovisor, de cá, de lá, são 3 espelhos, são 3 pedal, são 3, né? Já nem lembro mais, São que 3. agora é só automático que eu dirijo. São 3, São três, né? 3. Ainda são 3, né? Ainda são 3, ainda E são ainda tem aqueles 5 marchas para passar, você acha que você vai ficar doida, que é muita informação na sua cabeça. Mas daqui a pouco aquilo E já de é automático. repente, quando você alcança uma habilidade técnica, você já está passando a marcha sem nem pensar qual marcha Não que você sei está nem passando. Então, é este o processo, até a gente chegar no carro automático, que aí nós vamos só põe no drive ali e vai. Então, Seja feliz. então, assim, a parte técnica em 2 horas e meia, 3 é possível, mas nunca pare de estudar, é o que eu falo sempre. Então, vai sair atualizações novas, vão sair diversas possibilidades que você precisa estudar. Sim. Legal. E, eu queria te perguntar o seguinte, você acabou de comentar que tem muitas IAs, tipo 30 mil IAs que vão surgindo. Como que você faz a curadoria, a escolha das IAs que você vai utilizar? Tipo, essa aqui é boa, essa aqui não é, porque não dá para testar tudo, né? Como que você administra tudo isso também para escolher o que tem de mais bacana? Então, é assim. Primeiro é testando. Não dá para testar todas, como você falou, mas a gente começa a ver uma movimentação do setor. Eu estou vendo mais pessoas falando desta ferramenta. E aí você desperta uma curiosidade para você testá-la também. Eu tenho alguns especialistas que eu tenho como amigos, então eu estou sempre debatendo e conversando sobre inteligência artificial. Eu não estou nem falando de amigos longe não, tá, gente? Eu tenho um primo aqui em São Paulo que trabalha para a Ferrari com inteligência artificial. Eu tenho primos em Belo Horizonte, eu tenho vários amigos e familiares que trabalham com... Aí eles são da parte de TI mesmo, que eu não entendo nada. Então, eu estou sempre conversando com as pessoas, vendo quais são as possibilidades e testando, tá? Hoje, eu tenho as minhas ferramentas preferidas, que eu não vou contar, só quem fizer o curso comigo. Só quem fizer o curso vai saber, mas eu tenho as minhas ferramentas preferidas e elas estão passando por atualizações constantes. Então, assim, cada vez mais eu tenho resultados mais rápidos e melhores com elas. Muito bacana. Legal. E curiosidade é tudo, né? Ela falou uma coisa que, assim, tem que ter curiosidade, tem que fuçar, tem que ter a vontade de entender e buscar e se atualizar o tempo inteiro, né? Sim, e isso é muito real. Quando eu brinquei do Transformers, é porque eu estava no aniversário da minha sobrinha e eu tenho vários primos ali que trabalham com TI, que são pessoas relevantes no mercado, e eles estavam falando de Transformers. E eu olhei você aquilo chegou ali... a falar no Transformers Não, 5? eu juro, eu fiquei imaginando aquele carro Sim. virando um robô e andando assim no meio. E eu tô assim, gente, eu preciso entender do que eles estão falando. Ainda bem que era um primo, você vai lá. Não, e eu falei, não tô sabendo nada do que vocês estão falando e olha que eu atuo com inteligência artificial. E aí eu pensei, não, eu vou entender como funciona tudo. E aí eu fui estudar para trazer essa informação para os meus alunos, mas como eu disse, nós não vamos codificar nada, isso daí deixa para quem entende desta área. Sim. Nós precisamos saber o que é um Transformers para a gente não sair imaginando um robozinho, e a partir desse conhecimento você vai começar a criar na forma prática, que é o que eu ensino. O meu curso ele é prático para você já sair atuando. Legal. Aí, pessoal, mais uma pergunta. Só a impressão que eu tenho quando você me fala, principalmente desse início, é que o teu curso serve para qualquer profissão e depois você escolhe as ferramentas, porque você ensina o princípio básico de funcionamento, de como você lidar com a IA, e aí você escolhe, você atua nas ferramentas de moda, de criação. Mas isso pode ser aplicável para ferramentas de outro setor? Não, você acredita? O meu curso ele é mesmo? 100% voltado para creators de moda, Tá, estilistas. é específico para estilistas. Qual que é o Ok. framework do curso? Você vai aprender a fazer engenharia de prompt, Tá. que aí é básico para todas as áreas, Ok. mas logo em seguida já começa toda a parte prática, que é desenho técnico com Tá. IA, criar aviamento com IA, criar moodboard com IA, criar briefings e releases com IA, criar imagens ultra-realistas, aumentar o repertório criativo, criando famílias inteiras com inteligência artificial. A partir de uma peça, você cria uma família de 5, 7 modelos, Tá. se você quiser. Conjuntos ou Do variações jeito de que cor, você por quiser. exemplo? Não, coloração é a próxima etapa. Tá bom. Mas de modelos diferentes. Você pode Tá. fazer sem alça, one shoulder, Tá. você vai fazendo diversos Mas, shapes. por exemplo, se eu criei uma regata, adorei essa regata e eu queria fazer um conjunto, regata e saia, regata e
calça, ele te Perfeito. sugere um modelo de calça ali? Sim, a gente vai aumentar o repertório criativo fazendo a partir Olha. deste modelo como base. Tá. E, além disso, as imagens ultra-realistas, fashion filmes, né, que são os vídeos, tudo isso voltado para moda. Então, se você trabalha com marketing, pode ser que o meu curso não seja para você ainda. Pode ser que mais para frente Talvez eu tente... marketing de moda, sim, não. desde que ele tenha vontade de criar uma coleção. Tá bom. Porque o curso é voltado para você Para criar uma coleção. Ok. Então, se você quiser criar uma coleção de moda com inteligência artificial em todas as etapas do processo, aí este curso é para você. Muito bom. E ele mostra um detalhe que me ocorreu agora. Se ele te pedir se você pedir para ele um detalhamento de costura, o avesso da peça, você consegue fazer, porque é uma parte super importante para as etapas seguintes. Sim. Então, tipo, se você falar para ele, olha, eu quero um acabamento em costura embutida, em costura flat, em interlock, ele vai te apresentar isso, porque isso vai impactar na modelagem, no consumo, num monte de coisa. Sim, eu consigo. Inclusive, eu tenho uma cliente daqui de São Paulo, que chama Júlia. E a Júlia, né, Júlia? A Júlia me pediu para poder colocar aquele acabamento de outline, que a gente chama, que é o exatamente, em todas as peças internas dela. Ela trabalha com lã fria, caríssima. E ela trabalha com lã fria de melhor qualidade. Uau. Então, assim, são peças com bastante acabamento e todas as peças dela eu tinha que fazer esse outline interno. Tá. E este acabamento foi todo criado com inteligência artificial. Legal. Então, eu abri Adorei. a calça por dentro com IA, eu tenho o blazer aberto com IA, todos os ângulos do desenho técnico criados com IA, validados por mim. Agora, importante, não é nenhuma pergunta, mas eu acho que eu queria falar sobre isso. Claro. Importante dizer que hoje a jurisprudência ela ainda é muito nova em relação à inteligência artificial. Então, o juiz, na legislação, não é minha área, gente, eu não sou advogada, eu estou passando só a informação que eu adquiri para eu poder trabalhar como profissional. Ok. Mas o juiz, ele entende direito autoral e propriedade intelectual de criações feitas por humano. Então, feito por máquina, por robôs, por agentes de inteligência artificial, ainda está em alinhamento na jurisprudência. Por quê? O que eles estão indicando para nós, criadores com IA? Se você fizer várias etapas de criação e você tiver como provar com prints, com os prompts, que foi você que criou aquilo dali, você pode sim ter um respaldo jurídico, onde o juiz vai fazer uma interpretação se você tem direito autoral ou não, desde que você não tenha patenteado. Porque se você patentear, você está falando que aquilo ali é seu, pronto, acabou. Você foi lá, patenteou a sua ideia. Ok, mas é muito difícil, muito raro um estilista sair patenteando ideias, a não ser que ele tenha criado algo muito diferente. E ele, coitado, às vezes nem tem tempo para isso. Exatamente. Porque é tão corrido. Não, 500 referências você vai lá fazer. Não bate em tempo patentear agora. Não dá. disso também. Exatamente. Mas, assim, se você tiver os seus prompts, que prova que você deu os comandos, você pediu, aumenta gola, diminui gola, aumenta aqui, diminui ali, faz assim, faz assado, aí você pode ter a interpretação do juiz como criadora, autora e que tem a posse da propriedade intelectual daquele produto. É importante esse tema, né? Super Sim. importante. É uma algo que tem que se preocupação. evoluir, né? Essa Exatamente. discussão tem que evoluir. É uma preocupação minha como prestadora de serviços, porque hoje eu crio produtos com inteligência artificial para os meus clientes. Então, eu queria saber até que ponto tá ok. E é o que está todo mundo fazendo. E pelo que eu já vi, que teve aqui em São Paulo um fórum só disso, que eu tenho uma advogada que ela é especialista em fashion law, de um grupo que eu faço parte, que é a Bia, e ela estava presente, eu até tenho que conversar depois com ela para ter um entendimento sobre isso, mas já está sendo movimentado informações de alterações de lei e tudo mais em relação à criação com inteligência artificial. Super pertinente. Muito bom. Muito bom. E seguindo na linha, a Carla foi para uma linha, né, parecida com ela, engenharia de produto e tudo mais. Voltando aqui um pouquinho para planejamento, a gente consegue fazer uma criação pautada em custo e venda, por exemplo. Eu tenho uma pirâmide aqui de preços P1, P2, P3. Preciso criar uma blusinha regata P1. Eu consigo? Consegue. O meu curso, ele é voltado para inteligência artificial generativa.
que é inteligência artificial generativa? Ah, tá. Inteligência artificial generativa é a que gera. Vai gerar textos, imagens, vídeos. Isso daí que você está querendo, geralmente, quem atua é a inteligência artificial preditiva. A inteligência artificial preditiva é a que prevê. Prevê análise de dados, análises comportamentais, faz todos aqueles reportes de informações. Então, quando você está falando deste processo de planejamento, aí você não vai utilizar a inteligência artificial generativa, você vai utilizar a inteligência artificial preditiva. Não é a minha especialidade, não tenho aprofundamento sobre a inteligência artificial preditiva, mas eu sei que, inclusive, lá no grupo do Renato, nós temos um especialista, que é o Sandro, que ele atua com a inteligência artificial preditiva dentro desses sistemas para poder trazer essas informações técnicas para você. Legal. Super. É importante saber. Muito bom. Ale, alguma outra coisa que a gente não perguntou e que você gostaria de trazer pra gente? Deixa eu pensar. Estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Muito interessante, Muito bom. com muita informação boa. Então, vamos lá. Faltou alguma não sei. coisa? Não sei, me ajuda. Eu tenho uma curiosidadezinha, Então assim, que vai. eu fiquei muito curiosa. Eu tô vendo, tô adorando. Desde 22, né, que você falou que você está nisso, que é um tempo que as pessoas, não faz muito tempo, mas as pessoas não falavam muito. Como é que você chegou em IA num momento que ninguém estava falando e que você falou, vou me aprofundar nisso, que vai dar certo, que isso aí, né, você se antecipou. Como é que foi esse caminho, essa tua jornada? Que é muito interessante, né? Super legal. Eu sempre fui muito voltada para essa área tecnológica, assim, sempre gostei. Mas foi a partir de uma dor. Porque eu fiz aquela coleção Metaverso, foi um sucesso, amo a empresa que eu trabalhava, nossa, eu sou apaixonada com a dona de lá, até hoje a gente conversa, a Rosângela, amo mesmo de paixão. Mas, aí, logo em seguida, eu entrei para uma outra empresa, que foi uma empresa muito relevante na minha jornada, mas também foram muitos desafios. E eu pedi para sair dessa empresa, e assim que eu pedi para sair, eu falei, não quero trabalhar mais. Eu fiquei, tipo, meio que traumatizada. Eu Sei, falei, não vou acontece. atuar mais como estilista. Aí meu marido falou, amor, você tem 20 anos de mercado, é a sua primeira experiência desse formato. Respira. Calma. Calma. Aí eu falei, vou estudar. Vou estudar, Boa. porque isso ninguém tira de mim. Podem me tirar tudo, mas o meu conhecimento ninguém me tira. Então, eu comecei a estudar. Foi onde eu fiz o meu primeiro curso da Exame, Tá. que era um curso de inteligência artificial. Da revista? Exame? Revista Exame. É Eles mesmo? têm o Exame Learning, Ah, que é uma área só de cursos mesmo. Tá. Eu não sei nem se chama Learning mesmo, mas é a categoria Learning. E aí eu fiz o meu curso da Exame, que não era voltado para moda, eu fiquei maluquinha, mas me deu um despertar ali. Eu falei, opa, gostei. Deixa eu entender esse negócio Me aqui. identifiquei com É, isso aqui. aí eu fiz em 2024 Não, 2023, já tô meio perdida. 2023, o curso da TexPlay, e em 2024 eu virei professora da TexPlay. E agora é 25, né? É 25. É, que a gente estuda coleção A 26, gente tá 27. falando de 27 já, Parece que já acabou, não. Já acabou, já foi. Já é. Isso, mas 24 eu me tornei professora na TexPlay. A gente idealizou o curso em 2024 e lançou ele agora em 2025. Mas ele foi idealizado em 2024. E aí eu tive esse despertar a partir dessa dor, que eu falei, eu vou estudar, porque eu preciso aprender coisas novas. O estudo, o meu conhecimento, ninguém pode tirar de mim. E aí eu criei também um e-book, foi meu primeiro infoproduto, porque essa minha dor, dessa minha dificuldade dessa empresa que eu trabalhei, veio de uma parte jurídica. Tinha uma cláusula no contrato que eu não li. Óbvio, você quer entrar numa empresa que está hypada no mercado, você só assina e vai. Não façam isso. E aí, eu criei um infoproduto, foi meu primeiro infoproduto, onde eu dou várias dicas para os meus usuários ali do meu infoproduto, que façam um contrato com respaldo, que não seja unilateral, porque o contrato era unilateral. No meu e-book, eu ensino a precificar, porque todo mundo quer saber quanto cada um está cobrando, mas ninguém tem coragem de falar. Eu fui lá e falei, eu cobro tanto, uma média de mercado é essa, se você é sênior, se você é pleno, temos essa tabela aqui, que é uma média, ela não é padrão, mas você tem um direcionamento, porque todo mundo quer iniciar, mas não tem ninguém para poder passar essas informações. E o meu e-book chama O Que Ninguém Te Conta, Eu Te Conto. Foi a partir daí, dessa dor, que eu comecei com essa minha jornada de infoprodutos e com o meu estudo na inteligência artificial. Legal. Super bacana. Às vezes a gente precisa, né? A gente
como é que é? Anda 3 passinhos para trás, dá 2 para frente. Eu Exatamente. acho que o ressignificar as coisas que é o mais importante. É você olhar uma coisa que não foi muito legal e falar, quer saber? Bora transformar isso aqui e vamos seguir. Exatamente. Muito bom, Ale. Parabéns. Foi muito legal ter você aqui. Aprendemos muitas coisas só nesse bate-papo aqui nosso. Imagino num curso de 2, 3 horas com essa mulher. Já despertou a vontade. Já, Vamos fazer? Vamos. Lógico, eu tô esperando vocês. Super. Topo. Ela vai fechar um pacotão pra gente. Arrasou. Vamos, gente. Não estava previsto. Querem desconto para quem é Qual o cupom? seguidor Fashion e do Lab. Fashion e Lab? Vamos divulgar, a gente faz um corte vamos ali, fazer. ó, com Arrasou. cupom. Então, quem for seguidor Fashion e Lab vai ganhar desconto no meu curso, tá bom? Maravilha. Ale, como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Deixa aí seu Então, Instagram. o meu Instagram é Alessandra Marques, com I no final, então vira Marquese, porque não tinha disponível Marques mais. Já me contou essa história. E vocês podem me achar por lá, no TikTok também, mas mais pelo Instagram. E é isso. Aí eu estou à disposição para todo mundo que precisar dos meus cursos, dos meus serviços, para bater um bate-papo também, que eu sou muito comunicativa, adoro esses encontros ótima, assim. Ela é ótima de Então, eu conversar, estou à ótimo papo. disposição. Muito bom, Ale. Obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Igualmente. Obrigada pela Muito oportunidade, obrigada, Lê. meninas. Obrigada a Foi você. excelente. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Fashion Lab. Esperamos que vocês tenham gostado. Um espaço para pensar na moda com profundidade, eficiência e propósito. Quer entrar em contato com a gente? projeto.fashionelab@gmail.com ou fashion.e_lab no nosso Instagram. É isso, né, Carla? É isso. Mais um super bacana. É. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.